Boa noite. Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 3. Só para eu ser fiel ao tempo, vou mudar só um pouquinho da dinâmica de manhã e eu vou ler esse capítulo 3, já comentando ele. Assim a gente economiza um pouquinho de tempo e não precisa correr tanto, né, para compartilhar um pouco do que a gente tem aqui. Filipenses é uma carta muito interessante, né? Essa carta que Paulo e Timóteo escrevem. E ela tem algumas palavras-chave aqui que, pelo menos a mim, né, me faz refletir um pouco, me faz considerar. E talvez não sejam tão comuns aí da gente talvez abordar. E ao longo aqui dessa leitura a gente vai passando por esses pontos. Então, só para a gente ir direto aqui ao ponto, vamos fazer a leitura aqui do capítulo 3 de Filipenses, mais o primeiro versículo aqui do capítulo 4, também de Filipenses, né? Então, aqui no primeiro versículo começa assim: Quanto aos mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A gente já comentou algumas vezes, os irmãos têm comentado aqui, né, em outras sessões, sobre quase que o paradoxo, né, de Paulo falar sobre alegria em meio às situações que ele estava vivendo, né, preso, encarcerado, enfim, perseguido e várias outras questões. E é interessante observar aqui nesse primeiro versículo ele falando sobre alegria, né, e se alegrar no Senhor, né, diante desse cenário tão adverso. E é interessante também aqui que, quando ele fala de alegria, ele também vai falar que para ele não é um problema tão grande, como às vezes é para a gente ouvir as mesmas coisas algumas vezes, né, repetidas. Né? Então, às vezes a gente fica meio, nossa, de novo, né? A gente vai ouvir a mesma coisa, que já foi falado 1, 2, 5, 10 vezes. E Paulo, ele comentando aqui, ele falou assim, não, isso não me desgosta, não. Na verdade, é até a segurança para vocês que eu escreva, né, ou que eu fale as mesmas coisas de novo. E, de fato, é interessante, porque, muito embora aqui a gente veja Paulo falando algumas coisas a respeito de si mesmo, nesse capítulo a gente vê ele repetindo várias das coisas que ele já havia falado em outras cartas, em outras oportunidades. Então, é interessante a gente ver que é como se fosse como se ele tivesse comprimido nesse capítulo 3 muito daquilo que ele discorreu com mais paciência ou com maior amplitude em outras porções, em outras cartas. Então, aqui seguindo o texto, no versículo 2, ele continua falando assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E segue no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É interessante você pegar esses dois versículos aqui e você fazer como se fosse colocar eles em situação oposta, né, um do outro, né, um versículo do outro. Então, por um lado, o que ele está falando aqui, e até, né, não sei quem conhece um pouco disso, quando ele fala assim, né, para a gente tomar cuidado com os cães, ele está fazendo até um jogo de palavras reverso, porque normalmente, quando falava-se de cães, eram os judeus se referindo aos gentios. E aqui ele estava se referindo muito provavelmente aos judaizantes, então ele estava se referindo a judeus, e ele usa a mesma palavra que eles usavam, né, contra terceiros, ele usa essa palavra contra esses judaizantes. Ele vai falar isso, né, de acautelai-vos dos cães. Mas mais importante do que ele fala, vamos falar assim, né, de quem ele está se referindo aqui, essa construção que ele faz, né, de opor o que está escrito nesse versículo 2 com o que está escrito no versículo 3. Se vocês forem reparar nesses dois versos, Paulo está trazendo para a gente uma instrução muito interessante. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui para a gente é que o que importa de verdade é a circuncisão do nosso coração, e não a aparência que a gente tem ou como as pessoas nos enxergam.
ele não está preocupado aqui, né, e a gente vai ver isso mais para frente, que ele não está preocupado com a forma como as pessoas enxergam o nosso serviço, a nossa aparência, a aparência do nosso testemunho, entre aspas, vamos falar assim. Nossa, essa pessoa ela é elevada, essa pessoa ela flutua, essa pessoa é isso, né, essa pessoa, né, não tem nenhum defeito, né, olha só o Instagram dela, não tem nada para criticar, pelo contrário. Né? Enfim, se a gente for olhar por esse lado, que talvez ele estivesse tentando trazer para a gente aqui de contraponto entre o segundo verso e o terceiro aqui desse capítulo 3, é justamente isso, da gente não se preocupar tanto com a aparência, ou a gente não levar tanto em conta o legalismo, ou a gente fazer as coisas porque os outros estão falando, mas muito pelo contrário, né? A gente fazer as coisas de coração, fazer as coisas com entendimento. E aí ele vai seguir aqui no versículo 4, de uma forma muito feliz. Inclusive, só antes de eu passar para o 4, se vocês quiserem depois conferir, quem quiser anotar, esses versículos 2 e 3, vocês podem refletir eles em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 até o final desse capítulo, no verso 20, onde vai falar do fruto do Espírito. Ali a gente consegue ver Paulo maximizando esses dois versículos e fazendo isso de uma forma mais profunda. No versículo 4, aqui então, seguindo, olha que interessante, no 3 termina assim, né? E não confiamos na carne. E no 4, no versículo 4, então eu vou ler aqui só algumas coisas aqui, só para a gente poder se contextualizar. Ele segue falando assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vou seguir aqui para a gente só concluir essa leitura aqui, senão vai ficar perdido. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos parar aqui só para a gente poder refletir aqui nessa porção aqui do 4 até o 11. É interessante observar algumas coisas aqui, que quando a gente lê isso aqui, a gente às vezes fica pensando assim, poxa, Paulo realmente era um cara, vamos falar assim, diferente. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas quando eu vejo Paulo, quando eu leio, né, aquilo que ele escreveu, eu realmente fico muito impressionado, né, com a capacidade que ele tinha, né, de correlacionar os ensinamentos de Cristo com o Antigo Testamento, como que ele enxerta nos seus ensinamentos, tanto do Antigo Testamento, como que ele traz até de uma maneira, não vou chamar poética, mas até quase que como se fosse uma charada, como que ele encaixa as coisas nos seus escritos, de uma maneira assim como que quase que nenhum outro apóstolo fez no Novo Testamento. Então, eu sempre fiquei muito impressionado com isso. E, de fato, Paulo ele tinha uma reputação bastante ilibada, se eu pudesse falar assim. Ele era um cara de grande renome, um cara muito conhecido, né, e de alta posição naquela época, naquele tempo, né? Ele não era um cara anônimo, né? Talvez como a gente possa imaginar. E é interessante ele discorrendo isso aqui, porque quando a gente vai observando, olha só que louco, né? Ele vai falar assim, olha, tem gente que acha que pode confiar na carne. Se alguém pudesse confiar na carne, né, o que ele vai mostrar, né, que isso é uma negativa, mas se alguém pudesse, talvez ele pudesse mais do que qualquer outro poderia confiar na carne. E aqui ele vai falando os atributos que ele tinha, né, as qualificações naturais que ele tinha, né, em si. E é interessante que ele vai começando a compreender, e a gente vai vendo aqui a abertura que ele vai dando para nós que estamos lendo essa carta hoje, a gente vai começando a entender que Paulo ele percebeu que todas essas coisas começaram ou se tornaram uma concorrência com a obra que o Senhor queria fazer na vida dele. Isso é muito interessante a gente observar, porque Paulo ele começa então
de certa maneira, abrir o coração dele, né, a mostrar uma certa fragilidade, que é difícil, às vezes, a gente perceber nas suas cartas, mas ele começa a abrir isso para a gente de uma forma muito especial, mostrando que ele precisou abrir mão de tudo aquilo que ele era legitimamente, porque ele não conquistou, ele não era aquelas coisas sem, de fato, ser. Ele era tudo isso que ele falou aqui. E ele poderia receber todas as consequências positivas de ser aquilo que ele era. É interessante que ele precisou brigar com o coração dele, vamos falar assim, ou disputar no coração dele, e entender que essas coisas, se o coração dele permanecesse nessas coisas, ele estaria com o coração no lugar errado, e o Senhor não poderia, então, completar a obra que o Senhor queria completar, né, por meio da vida dele. E é interessante, então, a gente observar isso, porque quando ele fala aqui no versículo 7, por exemplo, né, mas para mim o que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, e se você continuar aqui falando aqui, assim deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Se vocês puderem abrir comigo rapidinho lá em 2 Coríntios, capítulo 6, depois eu vou estender um pouco isso aqui, mas só para vocês guardarem, depois quem quiser guardar e ler pelo menos metade desse capítulo 6, no versículo 10 aqui ele está discorrendo sobre uma situação mais aprofundada, mas é muito interessante como a gente pode perceber esse entendimento de Paulo, né, com relação à concorrência daquilo que ele até era naturalmente com o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. E aqui, por exemplo, né, se a gente for pegar aqui no versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 6, o texto diz assim, Paulo dizendo, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É interessante, então, a gente observar, e ele vai fazer citações semelhantes a essa em outros lugares, mas é interessante observar que, veja, ele poderia se considerar como pobre, né, ou empobrecido, mas enriquecendo a muitos, né? Então ele estava realmente entendendo ou mostrando para os irmãos ali no caso, né, em Corinto, onde o coração dele estava. A gente vai entender isso um pouco mais para frente. E só para destacar, esse é um ponto central para Paulo, e ele vai explicar isso aqui nos próximos versículos. Então, avançando um pouco, né, a gente leu aqui até o 11, então avançando só nessa explicação aqui, então vamos lá para o versículo 9, para o 10 e para o 11. Eu não sei para vocês, mas para mim esses versículos eles são um pouco difíceis de entender aqui em Filipenses. Eu não sei se vocês, para os irmãos, é tranquilo de entender o que está escrito aqui, mas, por exemplo, quando vai falar assim, né, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu não sei para os irmãos, mas eu tenho um pouco de dificuldade de, se eu ficasse só aqui em Filipenses, se eu tivesse só esse pedaço de Filipenses na mão, eu ia ficar apertado. Mas, como eu falei, é interessante que Paulo ele expande essas coisas para a gente em outros lugares, né? Então, se vocês me ajudarem e voltarem lá em 2 Coríntios, mas ao invés do capítulo 6, no 5, eu acredito, né, eu entendo que tenha talvez uma explicação para a gente do que ele quis dizer ali nesses versos. Então, olha só, no capítulo 5, versículo 14, e aí, se os irmãos quiserem anotar para ler depois, vocês podem pegar do 2 Coríntios capítulo 5, do 14, e descer até o 6, versículo 10, quem quiser depois para conferir se eu não estou falando besteira, vocês podem pegar e ler esses textos que talvez eles possam ajudar na meditação mais posteriormente. Então, aqui no versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios, diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, olha só que interessante isso aqui que Paulo está falando, né? Enfim, é muito interessante você observar isso aqui que ele está falando. Por quê? Olha só como é que fica mais claro para a gente o que está escrito aqui nesses versículos, né? Ele está dizendo para a gente que um morreu por todos, né? O Senhor Jesus morreu por todos. Logo, todos morreram. Só que quem permanece vivo, então tem uma missão extremamente importante, prioritária, primária, que é o quê? Viver por aquele que
morreu, né, por si, que morreu por você, que morreu por mim. E é interessante, então, que o que Paulo está querendo dizer aqui nesses versos, especialmente aqui no 10 e 11, ele está dizendo exatamente isso. Assim, olha, eu tenho uma missão muito importante, porque enquanto eu estou vivo, o meu viver é para Cristo. O meu viver é para Cristo, porque Ele morreu por mim. Então já não sou mais, como ele fala em Gálatas, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa é a mensagem que ele está trazendo aqui nesses versos. Se a gente for continuar aqui, no versículo 12, ele vai avançando e ele continua da seguinte maneira: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, ou maturidade, mas prossigo para conquistar aquilo que o também fui conquistado por Cristo Jesus. Percebe essa conexão? Ele foi conquistado, né, pelo Senhor, e você pode usar essa palavra de conquistado, ela é muito, não é igual, tá, mas ela é muito semelhante àquela palavra que fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Esse constrangimento, ele tem muita relação, ele tem uma relação indireta, muito semelhante com o que ele está falando aqui, fui conquistado. Né? O amor de Deus constrange ele de tal forma, né, que ele fala assim, cara, isso me cativou, isso me conquistou, ao ponto de eu entender que eu não posso colocar o meu coração naquilo que concorre, que compete com a vontade de Deus para a minha vida, né, com o propósito que Deus tem para realizar através de mim. E aí ele continua então, né, no versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esses dois versos, não sei qual é né, o dia a dia dos irmãos com relação a isso, com relação a esses dois versos, mas eu costumo ver, né, com alguma frequência a gente associar esse esquecendo-me das coisas que para trás ficam com coisas ruins, né? Aquele dia ruim que você teve, né? Uma situação, né, chata que enfim, que você teve que enfrentar. Então, poxa, eu vou esquecer isso e vou seguir em diante, né? Pô, um novo dia nasceu e está tudo certo, vamos esquecer dessas coisas que ficaram para trás, vamos seguir em frente aqui e está tudo certo. Mas, na verdade, não que isso seja inverídico, né? Não que isso não seja verdade também, mas o que Paulo está chamando a atenção nossa é que nessa posição dele de relativa vulnerabilidade, quando ele escreve isso, né, abrindo o seu coração para os irmãos de Filipe, eu entendo, ou me parece, que o que ele está querendo dizer para a gente é o seguinte, olha só, eu poderia com toda justiça requerer todas as consequências ou tudo aquilo que as minhas posições, aquilo que eu sou, merece ter. Mas eu esqueço dessas coisas e eu deixo elas para trás. Eu as abandono. Quando ele está falando isso, ele não está falando que ele doou, né? Estou fazendo figuradamente aqui, né? Não é que ele doou as posses que ele tinha. Não é que ele falou assim, não, agora eu sou um ermitão, não, virei né, Não é isso que ele está querendo dizer, muito embora possa abranger isso. O que ele está falando aqui é que ele entendeu onde o coração dele deveria estar. Então ele fala, eu não me importo com essas coisas, eu não permito que essas coisas tomem o lugar errado no meu coração. Então eu esqueço dessas coisas e eu olho para frente. Eu olho para o alvo. E é isso que ele está trazendo aqui nesses dois versos 13 e 14. No versículo 15, então, dando continuidade, Paulo diz assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Seguindo 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. É interessante, de novo, quando a gente lê aqui esse versículo 15, fala assim, todos, pois, que somos perfeitos, né? A palavra aqui seria, a mais apropriada seria maduros, né? Afinal de contas, perfeito é só o Senhor. Mas, enfim, aqui a palavra seria maduros, né? Pessoas que chegaram, né? Quando o fruto está maduro, né? Está pronto para colher, né? E ele segue aqui falando aqui, né? Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este sentimento.
E como eu estava falando para vocês, a Filipenses tem várias palavras-chave muito interessantes e curiosas, e uma delas é essa palavra sentimento. Tem outras, com alegria, a gente falou no começo, tem várias vezes que Paulo cita a palavra alegria, e é interessante, né, esse paradoxo da alegria que ele traz aqui em Filipenses. E ele traz também essa palavra, sentimento, né, traduzida aqui no português, mas que na maior parte aqui do livro de Filipenses, essa palavra, na verdade, está relacionada à mentalidade. Então, por exemplo, se você olhar no capítulo 4, no versículo 7, quando vai falar assim... E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, né? Sua percepção mental, seu pensamento, sua consciência, né? Você entender, né? Sua mente racional. Então, quando você volta no capítulo 2 e tem essa oração, né, muito bonita, a partir do versículo 5, que fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento é mentalidade. Tenham a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. É muito importante essas colocações de Paulo, porque ele está trazendo para a gente a seguinte consideração: não faça as coisas só porque os outros estão fazendo. Não repita as coisas de qualquer maneira. Você precisa fazer as coisas com entendimento. Mas não só fazer as coisas com entendimento, mas preparar a sua mente para aquilo que está por vir na sua vida. É muito interessante, porque às vezes a gente acha, não, o Senhor vai me guardar, ou as coisas estão todas tranquilas, né, vai dar tudo certo, e a gente não prepara a nossa mente, né, a gente não está com a mente no lugar certo, e a gente é pego desprevenido por várias circunstâncias nas nossas vidas, sejam até aparentemente coisas que são aparentemente boas e coisas que são de fato ruins. E porque a gente não está com uma mente no lugar certo, ou uma mente refletida como a mente de Cristo, essas coisas elas nos pegam de surpresa. Então, quando ele fala isso, né, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, ou tenhamos essa mentalidade, é aí que Paulo está nos incentivando a chegar, né, a gente se prosseguir a nossa jornada, né, com um equilíbrio e chegar nesse ponto, né, esse ponto de maturidade, esse ponto onde a gente consegue ter a mesma mentalidade que Cristo teve enquanto ele estava aqui cumprindo o seu propósito, né? Então, a gente buscar ter essa mesma mentalidade, né, que teve também o nosso Senhor Jesus. E quando a gente vê o versículo 16, é interessante porque muitas vezes a gente quer que todo mundo esteja na mesma página, né? Todos os crentes, todos os salvos estejam na mesma página. Ou seja, que todo mundo esteja na mesma etapa de vida e na mesma etapa de caminhada cristã. Mas, infelizmente ou felizmente, não é bem assim que as coisas funcionam. Cada um tem o seu momento, cada um está enfrentando, né, um pedaço, está num pedaço dessa jornada, né, numa etapa dessa jornada. Então, não é porque, por exemplo... como eu estava falando de manhã, não é porque, por exemplo, você vê uma pessoa que é completamente entregue no sentido de, tipo, não, ele não tem nenhuma posse, ele vive só de ofertas, ele olha um copinho d'água e fala assim, nossa, Deus abençoe esse copo d'água, que bom que eu posso beber esse copo d'água hoje. Aí você olha para esse irmão e fala assim, meu Deus, esse irmão levita, esse irmão é espetacularmente sensacional, né? Não tem, né? Nossa, não tem comparação, eu nunca vou chegar aos pés desse irmão. Talvez nem chegue, talvez nem seja para você ser dessa forma. O Senhor te chamou para ser de outro jeito. E está tudo bem. Mas se talvez o Senhor queira que você chegue nesse momento, o fato de você não estar lá não é em si um problema. Seria se você não estiver nesse lugar porque você está colocando seu coração em outro lugar. Mas se você não está nesse momento ainda, porque você ainda não chegou nessa profundidade de entendimento, de caminhada, de intimidade com o Senhor, está tudo bem. No seu devido tempo, o Senhor vai trazer entendimento, o Senhor vai trazer revelação e paz no seu coração, essa revelação que vai te ajudar a dar os próximos passos no Senhor, né, nesse caminho que Ele mesmo está propondo para cada um de nós. Seguindo aqui, né, o versículo 17, Paulo vai falar assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre,
e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu não sei qual que é a sensação dos irmãos, mas quando eu vejo esse pedaço de texto aqui, na maioria das vezes que eu bato o olho, tendo a sentir assim, uma mão pesada de Paulo. Né? Porque eu não sei o que os irmãos pensam, mas para considerar, quando ele fala assim, nossa, inimigos, essas pessoas aqui são inimigas da cruz de Cristo. Nossa, imagina se Paulo estivesse aqui, sentado aqui na cadeira, apontasse para mim e falasse assim, olha, estou falando até chorando para você, viu? Mas você é inimigo da cruz de Cristo. É doído ouvir isso, sem dúvida nenhuma. Então é uma palavra dura o que ele está falando aqui. E é ainda pior quando ele vai falar no versículo 19, porque quando ele vai comentar isso aqui é sério, olha só. Ele vai falar assim, ó, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, eles são o próprio Deus, né, de si mesmos, e a glória deles está na sua infâmia. Presta atenção na dica dessa palavra, que essa palavra é muito interessante. Se a gente for olhar um pouco mais a fundo a abrangência dessa palavra aqui, ela está mais relacionada quando a pessoa ela desonra a si própria. A si mesma, né? sem até às vezes perceber que ela está se desonrando. E olha que louco, ela está achando que ela está, né, chique, mas na verdade ela está passando o maior carão, a maior vergonha. E piora, porque essa palavra também pode significar, em alguma instância, aquelas pessoas que se ofendem por qualquer coisa. Elas são permanentemente ofendidas. Tudo incomoda, tudo ofende essas pessoas. E elas acham que esse posicionamento é um posicionamento feliz e, na verdade, elas estão completamente perdidas, como o Paulo está falando aqui. Né? E ele vai completando aqui, né, que o motivo delas serem assim é porque elas só se preocupam com as coisas terrenas. Então, essas pessoas aqui elas só estão se preocupando com as coisas terrenas. E para falar um pouco disso, né, se vocês puderem abrir junto comigo lá em Mateus, capítulo 6, no Sermão do Monte, acho que não teria como não relacionar com essa passagem. Então, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, vocês vão perceber que esse texto, muito embora ele esteja falando aqui de dinheiro, né, de riquezas, ele não está se referindo necessariamente a dinheiro. Ele está falando de dinheiro e pode ser dinheiro, mas a gente vai perceber até o final dessa porção que não necessariamente ele está se atendo, né, o Senhor Jesus não está se atendo unicamente em dinheiro. E a gente vai entender o porquê ele usa o exemplo do dinheiro e também porque o dinheiro ele pode realmente ser de fato dinheiro aqui. Então, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus ou cegos, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E deixa eu trazer uma maneira de a gente ler isso aqui um pouquinho mais ampla. Não podeis servir a Deus e os seus próprios interesses ao mesmo tempo. É impossível nós servirmos os nossos próprios interesses e a Deus ao mesmo tempo. Não tem como a gente colocar no pódio do nosso coração dois senhores ao mesmo tempo. Ou a gente põe nós mesmos ali e servimos aos nossos próprios interesses e o Senhor fica em segundo lugar,
ou a gente coloca o Senhor em primeiro lugar e a gente precisa necessariamente, então, remover a gente desse lugar de primazia, né, nos nossos corações. Então, é interessante observar isso, que é exatamente essa mensagem que Paulo está falando. Paulo está falando, eu não posso pegar tudo aquilo que eu sou. E veja, Paulo não é que Paulo jogou fora essas coisas. Presta atenção que é onde Paulo colocou o coração dele. Esse é o ponto de importância. Então, Paulo entendeu isso, ele entendeu, olha, eu não posso pegar tudo isso, todas essas atribuições que eu tenho e que são justas e que eu mereço algum tipo de louvor, qualquer coisa, tipo, não posso pegar isso e colocar em primeiro lugar no meu coração. Eu preciso de uma mentalidade. E olha só que interessante, Paulo falando assim, eu não cheguei aí, eu estou nesse caminho. Eu estou nesse caminho, que é conseguir me manter com a mentalidade de Cristo para não colocar essas coisas em primeiro lugar, mas manter Cristo, meu alvo, em primeiro lugar no meu coração. Esse é Paulo falando. Paulo falou isso. Olha que interessante a gente perceber, de certa maneira, essa vulnerabilidade dele e como ele abre, né, o seu coração com os irmãos de Filipe dessa maneira. Vocês não estão sozinhos nessa luta, não. Eu também passo por ela. Ou seja, eu também sofro com isso. Também é difícil para mim. E me custa fazer isso. Existe um preço para pagar para fazer isso. E, de novo, eu não estou falando que a gente tem que sair aqui na rua e dar tudo para os pobres. Pode fazer isso se o Senhor te mandar. Mas não é isso que eu estou falando aqui, só para deixar claro, tá? E, de novo, esse texto aqui pode estar relacionado com riqueza? É claro que sim. E até primariamente, né? O Senhor vai falar para a gente de várias outras maneiras, em outras passagens, sobre a dificuldade da riqueza para o homem, né? Como que isso nos corrompe. Mas é interessante observar que aqui Jesus está falando, né? Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. E é essa centralidade que Paulo está falando aqui para esses irmãos. Fala assim, ei, tipo, onde vocês estão colocando seu coração? Para onde vocês estão indo? Voltando aqui em Filipenses 3, tem um último ponto que eu queria chamar a atenção aqui. Eu até não falei isso de manhã, acabou passando batido, mas é bom falar aqui agora. Tem uma parábola muito interessante que vai trazer justamente esse entendimento de, vamos chamar assim, competição, né, de concorrência da palavra de Deus, né, do propósito de Deus para nós, e dos nossos próprios interesses, né, quando a gente coloca os nossos próprios interesses em primeiro lugar. Né, que diz assim, né, que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas concorrendo sufocam a palavra, né, a interpretação que Jesus dá para a parábola. Então é muito interessante, né, que a semente, quando ela é plantada, ela pode sofrer isso. Né? Então imagina, a gente está ouvindo a palavra do Senhor, a gente tem lido, a gente tem buscado, nós estamos num pequeno grupo, a gente tem, né, convivido com os irmãos, mas a fascinação das riquezas, né, a fascinação de ter um nome em destaque, das pessoas me reconhecerem, né, por isso, por aquilo, aquilo outro, isso concorre com a palavra que o Senhor tem plantado no meu coração, e aí ela não cresce e não gera fruto. E esse é o apelo que Paulo está fazendo aqui. E para fechar esse capítulo 3, é muito interessante, né, que ele fecha aqui no versículo 1 do capítulo 4. Eu até falei isso hoje de manhã, né, porque, né, pegando aqui a licença poética que não existiam capítulos antes, né, depois que isso foi colocado aqui, então só para a gente fechar no capítulo 4 aqui, e aqui eu quero trazer o que o Senhor mais falou comigo nesses últimos dias a respeito desse capítulo aqui. Então, no capítulo 4, no versículo 1, né, então, Paulo, concluindo o que ele estava falando aqui, ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Então, no versículo 1 do capítulo 4, no versículo 15, né, ele vai falar para a gente permanecer dessa maneira que ele relata aqui, nesses versículos 8, 9, 10, 11, 12.
E se a gente quiser voltar um pouquinho, o que ele está falando com relação a esses versículos aqui, ele está fazendo um puxadinho do que ele fala no capítulo 2, a partir do versículo 5. Mas dentro aqui da nossa leitura, né, o que ele está falando aqui nessa questão da gente esquecer das coisas, né, que para trás ficam e prosseguir para o alvo. E é interessante essa palavra permanecer aqui, porque ela tem uma ligação muito bonita com a história de uma outra pessoa aqui na palavra. E essa pessoa é Pedro. E eu queria, né, seguir, né, para fazer uma conclusão, falando um pouquinho da história de Pedro, refletida no Evangelho de João. Então, se os irmãos puderem abrir lá comigo em João capítulo 6, é bem interessante, pelo menos eu acho interessante, né, essa história, essas histórias, né, vamos falar assim, de Pedro. Então, abre lá comigo em João capítulo 6, a partir não, né? A gente vai focar no versículo 68, mas eu quero só dar o contexto aqui. Aqui nesse momento, Jesus estava falando para as pessoas que estavam ali ouvindo ele algumas coisas que escandalizaram os irmãos ali naquele momento, né? Ou os discípulos e aqueles que ouviam Jesus. Então vamos só condensando muito aqui, né? Depois quem quiser ler esse texto, ele começa mais ou menos aí começa a partir do 41, mas a gente vai reduzir isso aqui só para a gente dar um pouco de dinamismo. Vamos pegar aqui a partir do versículo 65. Então Jesus ele fala assim, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Antes dele falar isso, ele vai falar, né, sobre essa questão de beber do seu sangue e comer do seu corpo. Isso foi um grande escândalo mesmo para aquelas pessoas ali naquele momento. E olha o que fala no versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vamos parar aqui rapidinho. Enquanto Jesus caminhava nessa terra, já com seu ministério funcionando, né, mais ou menos a partir dos seus 30 anos, durante esse período, muito embora ele tenha selecionado, né, como ele fala aqui, os seus 12, havia tinham outros discípulos que também caminhavam com o Senhor. E esses versículos que antecederam aqui mostraram que vários deles, muitos, né, como a palavra diz, já não caminhavam mais com o Senhor por causa dessas palavras que ele proferiu aqui. E nesse momento derradeiro, Jesus ele confronta os 12, né, e pergunta para eles, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir embora também? Se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir. E aí Pedro, e aqui começa o que eu queria falar a respeito de Pedro, aqui Pedro fala o seguinte, né, então respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E é interessante porque, em contraste com Paulo, Pedro meio que não tinha nada. Ele não tinha um nome, ele não tinha uma, vamos chamar assim, boa fama. Ele não era uma pessoa conhecida, ele não tinha um cargo, vamos dizer assim, um cargo religioso. Ele não é o background de Pedro, vamos falar assim. E é interessante que quando Pedro fala isso, ele fala assim, para quem iremos? E Pedro ele mostra que não existia mais nada para ele que importasse, senão o Senhor. E é interessante também porque ele não fala para onde, né? A gente poderia falar para onde se a gente estivesse talvez no Antigo Testamento, né? Para casa, para morada, né? Para a cidade refúgio, para o templo, né? Como a gente já vê os salmistas falando. Mas Pedro ele entendeu que ele não tinha que ir para um lugar, ele tinha que estar em alguém e correr para alguém. E esse alguém era, né, ou é o Senhor. E essa fagulha aqui de Pedro, né, permeia toda a vida dele, né, tem vários relatos super interessantes de Pedro nos outros evangelhos. Eu vou tentar me ater só aqui a João, fazendo só um puxadinho em Lucas rapidamente. Mas
guardem isso. Olha que interessante como que Pedro, nesse meio, não é começo, né, mas meio que começo, né, do ministério do Senhor Jesus, já assim, caminhando para frente, mas como que ele tinha essa avidez, essa certeza, essa clareza, que ele não podia ter mais nada, ou que ele de fato não tinha nada de valor ou que importasse, senão o próprio Senhor. Ele era o maior tesouro. O Senhor Jesus, Pedro viu o Senhor Jesus como seu maior tesouro, a sua única esperança. E isso é muito bonito, né, de ver aqui na vida de Pedro e como que Pedro manifestava isso com as suas obras, né, com a sua prática ali no dia a dia. A gente vai perceber que Pedro ele agia assim, né, dessa forma. Então vamos ver outros lugares que ele agia assim. Quem quiser abrir é bem rapidinho, vou passar bem rápido. Mas, por exemplo, em João 13, essa história é muito, eu acho, entre aspas, até um pouco engraçada, né? Aqui é aquela história quando o Senhor Jesus vai lavar os pés dos discípulos, né? Lá no capítulo 13. Então, pegando aí, sei lá, a partir do versículo 6, acho que dá. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Olha que interessante, né? Pedro confrontando o Senhor, disse: não, você não vai lavar meu pé, sem chance, isso não existe, né? Pô, o Senhor é meu maior tesouro, o Senhor é o meu Senhor, como que eu vou deixar você fazer um negócio desse? Não existe cogitação. E aí o Senhor Jesus responde para ele da seguinte forma: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Aí Pedro ainda retruca, né? Ele fala: nunca me lavará os pés. Olha só, nunca me lavará os pés. Isso aqui, por mais que não pareça, é uma grande e profunda expressão de amor, muito embora sem muito entendimento, mas uma grande e profunda expressão de amor de Pedro para com o Senhor, mostrando o lugar central que o Senhor tinha no coração de Pedro, muito embora ele tenha falado isso, vamos dizer assim, sem um entendimento devido. E o Senhor vai explicar por que em diante. E olha, e presta atenção como Pedro vai se manter nessa posição, mas meio que de lado. Olha só. Então respondeu-lhe Jesus, no versículo 8, respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Eu fico imaginando, lendo esse pedaço aqui, esse texto, que Pedro deve ter caído a pressão, né? A pressão baixou, ele ficou branco, né? Assim, quase morto, né? Falei assim: meu Deus, não tem parte com... Não pode ser. Aí ele vai e responde o seguinte, versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, né? Então vai tudo, né? Banho de mangueira, por favor, né? Não quero nada menos do que isso. E isso mostra como, de fato, parecia que Pedro amava de verdade o Senhor e via o Senhor como centro e como aquilo de mais importante na sua vida, mais do que qualquer outra coisa. Ele não queria perder por nada, né, o seu Senhor, Jesus Cristo. E aí, vamos para frente, você tem aqui no capítulo 18 uma passagem básica, porque quem gosta de briga adora, que é quando Pedro corta a orelha, quando ele corta a orelha aqui do servo do sumo sacerdote. Então, no versículo 10 do capítulo 18, então vai falar assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas beleza, isso não importa tanto. O ponto olha que coisa louca. Pedro, ele amava tanto o Senhor, ou ele parecia amar tanto a Cristo, que ele carregava uma espada. Porque talvez ele estivesse com medo, assim: cara, não posso deixar levar o Senhor, não posso deixar que ninguém faça nada contra ele. Eu preciso fazer alguma coisa se, né, alguma situação de perigo acontecer. E ele carregava uma espada na mão, né? O Senhor dá uma resposta aqui maravilhosa para ele, né? Então, assim: não, põe essa espada aí de volta. Quem mexe demais com a espada, pela espada, acaba tendo problemas. Mas, enfim, o Senhor Jesus ele explica para Pedro que ele precisava completar a sua obra, que ele precisava tomar do cálice, né, que o Pai tinha dado para ele. Então, né, Pedro guarda, ao que parece, que ele guarda a espada, e a jornada do Senhor Jesus segue para a sua completude aqui. E aí, seguindo, né, então, e é interessante, né, como eu falei de manhã, né, de fato não tem, né, não mostra aqui, em João pelo menos, as 3 negações de Pedro. Tá, mas a gente vai falar disso rapidamente. Mas olha que interessante aqui. No capítulo 20, o Senhor já tinha morrido e ele já tinha ressuscitado.
E, ao que tudo indica, que Pedro, junto com João, são os primeiros discípulos que vão procurar o Senhor Jesus, né, no sepulcro, ver se acham ele lá. E olha que louco, né? Porque tudo bem, você tem essa questão, né, de... parece que João faz tipo hebreu, sabe? Ele só vai falar aquilo que o Senhor exalta, né? Aquilo que o Senhor vê, né, de manifestação do próprio Senhor nesses homens de fé. E parece que João faz mais ou menos isso com Pedro aqui, por não mencionar aqui a sua negação, a negação de Jesus por parte de Pedro. Mas olha só que interessante, Pedro ele corre para o sepulcro para procurar o Senhor, né? Um dos primeiros discípulos a fazer isso. Então você vê isso no capítulo 20, no versículo 4, né? E é interessante até que parece que ele não tinha um preparo físico tão bom, porque parece que João chegou primeiro. Mas também isso não é tão importante, mas olha que interessante como que Pedro tinha esse coração, né, ardente, desesperado, né, de o Senhor é a única coisa que eu tenho, não é possível que eu vou perder isso, eu não posso aceitar essa perda, eu preciso encontrar, eu preciso estar naquela pessoa que é tudo que eu tenho, é tudo que significa para mim. E continuando a história de Pedro, né, e aí onde eu queria fechar aqui com os irmãos, no capítulo 21, né, esse último capítulo aqui do livro de João, e aqui eu quero ler com os irmãos, né, só para a gente concluir. Aqui vai falar o seguinte, versículo 1. A gente pode, vamos pegar do 3 aqui, né? Tinham alguns discípulos aqui reunidos, não todos, ao que o texto diz, acho que só eram 6. A partir do versículo 3, então, Pedro fala o seguinte, né? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Muito importante isso, os discípulos não reconheceram que era o Senhor Jesus ali. Então no versículo 5, perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Versículo 6, então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. É interessante, olha só o que vai acontecer a partir do versículo 7 aqui. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ou seja, João, né, que se desvenda no final desse capítulo, então vai falar o seguinte, ele diz, esse discípulo, né, o João, vai falar para Pedro, é o Senhor. Pedro não tinha visto que era o Senhor. E mais ainda, só de ouvir que era o Senhor. Olha qual foi a reação de Pedro. Olha a reação de Pedro. Então, assim, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, veja, ele não viu, ele confiou em João, ele não viu. Mas só pela possibilidade de ser, mesmo sem ver, mesmo sem saber o que ia acontecer, ele cingiu com a sua veste, se lançou ao mar e foi de encontro ao Senhor. Muito interessante essa atitude de Pedro. No versículo 8, que não tem nada de errado, viu? Os outros discípulos eles continuaram no barco, até porque talvez eles não deveriam deixar o barco lá à deriva, né? Mas enfim, eles trouxeram o barco de volta. Porque estava muito perto, né, da margem, né? Então eles trazem o barco de volta. E olha que precioso nesse versículo 9 aqui. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Isso aqui para mim chama muita atenção, pelo menos isso aqui assim, arrebenta o coração, porque quantas vezes nós estamos aí lutando com as nossas próprias forças, com o nosso próprio esforço, tentando construir uma reputação, tentando construir alguma coisa, né, que as pessoas vejam e reconheçam, e a gente não pesca nada, né? A gente volta de rede vazia, tantas e tantas vezes. Quem é mais novo aí, sinto muito, só piora. Nossa, é uma tristeza. Mas, enfim, é impressionante, impressionante. E veja como a gente tira muito fácil os nossos olhos do Senhor, né? E eles não tinham pescado nada, cara, nada. Passaram a noite em branco, não pescaram nada. E esse paradoxo é muito louco, porque quando o Senhor fala para eles jogarem a rede, né, sob a palavra do Senhor, eles jogam a rede, eles pegam esses 153 peixes que
tem um significado muito bonito. Eles pegam 153 peixes, a rede não arrebenta. E, muito embora eles tenham pego essa quantidade enorme de peixe, o Senhor já tinha uma espécie de banquete ali preparado para eles. Aqueles peixes não tinham muito significado, vamos dizer assim, sob a perspectiva do sustento, sobre a perspectiva de quem nos sustenta, ou de quem provê tudo para a gente. É interessante, né? Se você for pegar, por exemplo, a história de Abraão, por exemplo, que ele fala assim, né, quando ele precisa sacrificar o filho dele, e incrivelmente ele obedece, né? E quando ele vai fazer isso, antes de fazer isso, ele vai subindo, né, até chegar, né, no altar lá, ele vai subindo e ele vai falar assim, não, o Senhor proverá para si. Né, o Senhor proverá para si. E é muito, muito interessante que a nossa jornada com Deus, a nossa jornada com o Senhor, no fim do dia, é só Ele que faz as coisas. Não existe nada de útil, vamos falar assim, produzido pelos nossos braços. E muito embora eles tivessem pescado essa quantidade de peixe, sob a palavra do Senhor Jesus aqui, o Senhor Jesus já tinha preparado para eles ali o que eles, algo para eles comerem. Enfim, o texto aqui ele segue. Então, o Senhor Jesus, né, depois que ele já tinha preparado ali nas brasas, ele já tinha preparado, né, já estava com os peixes em preparação, também com pão. O Senhor Jesus ele continua aqui no versículo 10 e fala assim, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. E é muito interessante como Pedro é muito obediente e rápido. Ele, né, pelo menos ele aqui parece que sozinho, no versículo 11, ele sai e ele vai lá buscar a rede, né, pega aquela rede com os peixes e traz para a areia. Seguindo o texto aqui, se a gente for um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 15, enfim, eu brinco que aqui é como se fosse a negação de Pedro ao contrário, né? Tipo, né, ao reverso, né, no mundo alternativo. E então aqui a gente tem esses 3 momentos em que o Senhor ele vai perguntar para Pedro se Pedro ama, né, o Senhor. E nas 3 oportunidades ele fala que ama o Senhor, né? E o Senhor fala assim, apacenta minhas ovelhas, né? Pastorei as minhas ovelhas, né? Apacenta os meus cordeiros. E só que quando chega na 3ª vez, né, ele fala, né, Pedro, você me ama? Pedro fala assim, não, eu te amo. Aí o Senhor responde. 2ª vez a mesma coisa. Na 3ª vez que o Senhor fala isso, Pedro fala um negócio muito especial aqui. Ele fala assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes todas as coisas. E é impressionante quando ele fala isso, né, e seguido disso, né, ele fala assim, tu sabes que eu te amo. Aqui ele já não usa mais a mesma palavra, amor. Né, aqui ele fala assim, você sabe que eu te considero muito, né, que eu te quero em altíssima estima. Ele já não usa mais a palavra amor, né, na sua plenitude. E é interessante porque Pedro ele abre o coração dele com máxima sinceridade. Fala assim, Senhor, olha tudo que eu fiz, né? Você viu tudo que eu fiz, inclusive que eu te neguei. Porque quando fala lá em Lucas, né, quando Pedro nega a 3ª vez, nossa, isso é de acabar, porque o Senhor ele se vira para Pedro, olha no fundo dos olhos de Pedro, e aí Pedro ele entende, né, ele percebe, ele se dá conta, né, que ele tinha traído, que ele tinha negado o Senhor pela 3ª vez. E aí Pedro ele chora amargamente por causa disso, né? Ele fica profundamente entristecido por isso e talvez envergonhado depois, né? E é interessante porque talvez imbuído desse sentimento de vergonha ou de talvez de fracasso, né? Porque poxa, ele demonstrou tantas vezes, vamos dizer assim, né, o seu amor pelo Senhor. Mas no momento, né, de maior, vamos falar assim, né, talvez de maior importância, onde ele precisaria se posicionar de uma forma singular, ele não teve essa capacidade. E aqui o Senhor ele vai trabalhar de uma forma muito especial com o coração de Pedro, porque percebam que interessante, quando segue o versículo 18, então, olha só, aqui no versículo 18 e 19, né, João vai explicar o que quer dizer. Então vamos ler aqui o versículo 18. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Versículo 19. Disse isso para significar
com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Imagina só, você no lugar de Pedro, eu no lugar de Pedro, eu fico imaginando, né, aquele coração envergonhado, né, mas ainda, né, com aquele ímpeto, querendo servir ao Senhor, né, querendo, né, entendendo, né, que o Senhor é tudo que você tem. O Senhor te pergunta 3 vezes se você ama Ele, né, e na terceira vez você já constrangido, você fala assim, você conhece tudo, você sabe de todas as coisas, você conhece todas as minhas falhas, você sabe quem eu sou de verdade, você sabe se eu te amo mesmo ou não, você realmente sabe isso. E depois disso ainda, o Senhor Jesus ele insiste, ele avança com uma profundidade inacreditável no texto. Reparem, o Senhor Jesus está falando assim, beleza, você compreende então que se você der mais um passo aqui comigo, né, qual que é o destino que você tem? Qual que é o destino que está preparado, guardado para você? Você consegue compreender isso? Que você pode ter que morrer por causa do meu nome? Ou que de fato você vai morrer por causa do meu nome? E você vê o Senhor Jesus completando, né, esse pedaço de obra impressionante na vida de Pedro. Né, ele ainda vira no final disso e ainda fala, né, acrescenta, segue-me. Ele vira para Pedro e fala, segue-me. É impressionante isso, é impressionante. Seguindo um pouco mais para frente, nesse mesmo texto, né, até o 22, não vou ler aqui só para a gente avançar rapidamente, aqui vai falar o seguinte, né, que ele começa a seguir ele, então o Senhor Jesus, e ele percebe que tem outro discípulo com ele, né, que é João. E ele pergunta para o Senhor, Senhor, mas e esse aqui? Né? O que vai dar desse aqui? E o Senhor Jesus fala para ele assim, cara, não te interessa, né? Cuida da sua vida, em outras palavras. Né? E de fato isso é muito importante para nós. De novo, né, evoca um pouco do que a gente estava falando antes, né, lá em Filipenses 3. O Senhor ele tem um caminho para a gente que não necessariamente é igual ao caminho do coleguinha que está do nosso lado, do irmão que está do nosso lado. E não interessa muito o que o Senhor tem para a pessoa que está do nosso lado, interessa o que Ele quer para nós. E nós devemos focar e observar aquilo que Ele tem para nós. E não ficar se importando, xeretando e querendo, né, olhando para o vizinho, querendo saber o que o Senhor está fazendo. Né? Entenda o que eu quero dizer? E é interessante que, de novo, né, o Senhor termina isso e ele volta para Pedro e fala de novo, quanto a ti, então o que interessa para você é o seguinte, segue-me. E isso chamou muita atenção, né, falou muito profundamente no meu coração, por alguns motivos, porque a gente pode ser, né, como a gente vê lá em Filipenses 3, né, a gente pode ter essa vida absurda, tipo Paulo, né, que era um cara com um grande renome, reconhecido, ele tinha tudo, vamos falar assim, e ele compreende que essas coisas concorriam com o Senhor e ele não podia permitir que isso acontecesse. Então ele abre mão dessas coisas por causa do Senhor. Né? Ele entende que o Senhor é tudo para ele, é a sua única esperança. E do outro lado você vê Pedro, né, sempre, né, nesse caminho, né, de, vamos chamar assim, desespero e sobrevivência, como se fosse a última coisa, né, que ele tinha, né, mas na verdade a primeira que ele deveria ter. Ele vê o Senhor Jesus da mesma forma, como tudo o que ele deveria ter, né, como o seu principal alvo. Né, e essa instrução, né, que o Senhor deixa para Pedro, né, segue-me, segue-me, é muito forte, pelo menos no meu coração. E para fechar, o que queimou muito para mim, né, como eu falei, né, que quando a gente olha esses versos, né, como eu falei no final do versículo 3, no final do capítulo 3, a partir do versículo lá para o 16, para o 17, quando Paulo vai falar essa questão, né, de dizer até chorando que são inimigos da cruz de Cristo e tal. Como eu falei, às vezes a gente olha isso com uma dureza muito grande, né, e a gente às vezes quer usar isso para condenar terceiros, né, condenar o outro. E a gente usa isso, né? E, na verdade, talvez a gente tenha que olhar para nós e ver se a gente se encaixa nisso nesse momento, se nós tiramos o Senhor do centro da nossa vida, né, e a fascinação desse mundo, das riquezas, né, estão concorrendo tão forte com a palavra que a palavra tem que ser perdida no nosso coração. E só para concluir, o que eu entendo até com relação a Pedro e que ganhou profundamente o meu coração e foi algo que eu também, né, quis trazer com bastante ênfase hoje de manhã, é que
Talvez Pedro ali constrangido, eu imagino pelo menos, tá? Assim, não é, assim, vamos dizer assim, tão claro assim, mas eu imagino Pedro constrangido, né, por tudo que ele passou, né, por essa negação que, né, que ele acabou fazendo de Cristo. Talvez ele estivesse pensando assim, né, poxa, eu não tenho mais vez, não tem mais história para mim, minha história acabou aqui. Poxa, o Senhor olhou dentro de mim, me cortou por dentro, acabou minha história. Não existe mais nada, não restou mais nada para mim. Vou voltar para a minha vida anterior, vou voltar a pescar. Muito embora o Senhor tenha aparecido para ele, pelo menos aparecido para os discípulos pelo menos 2 vezes. Não só 2 vezes o Senhor apareceu para os discípulos, mas os discípulos questionaram outras 2 vezes, que testemunhas foram falar com eles a respeito, né, da ressurreição de Cristo. E talvez, eu fico imaginando isso, tá, gente? Eu não posso garantir com toda certeza, a gente pergunta na eternidade para Pedro. Mas eu imagino talvez o constrangimento dele, né, e o constrangimento dele diante do Senhor, né, nesse último capítulo que a gente leu de João, né, o Senhor perguntando para ele, né, poxa, Pedro, você me ama, né? E eu fico imaginando assim, né, poxa, ele pensando talvez assim, né, nossa, né, não tem mais lugar para mim, né, fui rejeitado, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o que esse capítulo mostra para a gente, essa história do Senhor Jesus, especialmente com Pedro muito embora tivessem outros discípulos, é que mesmo que as outras pessoas, ou as pessoas ao nosso redor, até mesmo os irmãos, né, até mesmo irmãos, mesmo que eles não tenham compaixão de nós por um eventual erro, até grave que a gente cometa, eventualmente, né, como talvez Pedro se considerasse, né, nessa posição ali. O Senhor, ele é o rei da compaixão. E sendo o rei da compaixão, compadecido de Pedro, ele proveu para Pedro uma refeição, para os outros discípulos também, mas ele proveu para Pedro uma refeição, para falar para Pedro o seguinte, pelo menos na minha visão: Pedro, eu não me esqueci de você. Você não perdeu o seu lugar comigo. E eu ainda não completei a minha obra na sua vida. Por isso, eu estou aqui diante de você dizendo: segue-me. Não vai ser fácil, mas eu estou te chamando. Vem comigo. Então, talvez se alguma coisa aconteceu com você ou comigo, né, na nossa história, que talvez nos impeça de seguir, né, de caminhar, porque a gente às vezes acha, nossa, eu errei feio demais, acabou para mim, né, assim, com muita reverência e respeito, o que eu queria dizer para você é o seguinte, né, que é o que eu digo para mim, né, com bastante frequência. E eu tenho dificuldade de crer nisso, tá? Só para vocês terem ideia. Mas mesmo assim, né, o Senhor, ele é o dono absoluto da compaixão. E, como eu falei, não importa se a gente não recebe essa compaixão, essa misericórdia daquele ou esse, não interessa. O que importa é que o Senhor, ele está chamando a gente para segui-lo. Então, se em algum momento da nossa vida, né, se hoje a gente está tirando ou tirou, né, porque a gente faz isso toda hora, por isso que Paulo vai falar assim, eu preciso exercitar minha mente. Eu preciso manter a minha mente como a mente do Senhor. Isso tem que ser uma disposição mental. Ele vai falar em Romanos, ele fala muitas vezes, ele vai colocar em vários lugares, né, em várias cartas diferentes, a importância da gente ter uma mente clara, né, uma mente no lugar certo, uma mente como a mente de Cristo. Né? E se por alguma razão isso aconteceu com a gente, né, o convite que o Senhor faz, né, por meio desse testemunho de Pedro é isso. Né? A gente pode voltar e falar o que desesperadamente, de verdade, né, sem saber o que vai acontecer depois, a gente pode falar o que Pedro fala aqui, né? Para quem iremos? Só temos o Senhor. É a nossa única esperança. Lembra disso, quando o dia acaba, quando a gente está sozinho e não tem ninguém, não tem seu filho, né? No meu caso, não tem os meus filhos, não tem minha esposa, não tem meu pai, não tem minha mãe, não tem ninguém, acabou. Só está eu contra eu. O que eu tenho? Posso ter uma conta bancária com dinheiro, que não tem nenhum problema. Posso ter alguma aposta, algum bem, alguma coisa. Pode até ter um nome. Mas o que importa? Não importa nada. Cristo tem que ser o tudo em tudo nas nossas vidas. E é esse o convite de Paulo nesse capítulo 3. Para que a gente volte os nossos olhos, colocar os nossos olhos
fixos em Jesus. E deixar permanecer, trazer Ele de volta para o centro dos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Que as distrações, Senhor, não roubem a sua palavra dos nossos corações. Senhor, e começando por mim, Senhor, com muita sinceridade, o Senhor conhece o meu coração. Senhor, o que eu rogo a Ti é que Cristo possa voltar para o centro do meu coração. Que Cristo possa voltar para o centro, ou permanecer no centro do coração dos meus irmãos. Para que o Senhor possa completar a história, a obra que o Senhor tem para cada um de nós individualmente. Não interessa a pessoa que está do meu lado, Senhor. O que interessa é aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, Senhor, no meu coração, Senhor. Então, completa a sua obra em mim, Senhor. Completa a sua obra nos meus irmãos, Senhor. E que nós possamos responder esse chamado, Senhor. Não interessa a consequência, como o Senhor Jesus fala para Pedro, Senhor, mas que nós possamos responder esse chamado, Senhor, de seguir a Ti, Senhor, entendendo, Senhor, com a nossa mentalidade preparada, Senhor, entendendo que o Senhor precisa ficar no centro dos nossos corações, custe o que custar. Senhor, nós rogamos que o Senhor nos ajude nesse caminho, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém.